Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Fora do baralho, na Rádio Observador, que reúne os ases do comentário, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria e Jorge Fernandes e também o Nuno Garopa. A jogada da semana, na segunda parte, será sobre os exames nacionais e o papel do Ministro da Educação em tudo isto. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Fora do Baralho. Vamos primeiro aos naipes e temos de fazer aqui um breve enquadramento histórico. Temos de falar da doutrina Monroe. Há um episódio do E o Resto é História precisamente sobre isto. A doutrina Monroe esteve no topo da atualidade quando Trump prendeu Nicolás Maduro. No fundo, a doutrina Monroe é assim uma espécie de visão geopolítica do presidente James Monroe para a América do século XIX, que se vai mantendo viva. Ora, depois da doutrina Monroe, até disse doutrina, vamos ter Luís Montenegro, o primeiro-ministro de Portugal, que iniciou o que a Susana Peralta chama de doutrina Corato. Susana, onde é que a pele de porco entra na geopolítica? Não, é um nome que eu cunhei efetivamente nesta semana no nosso magnífico grupo do WhatsApp. Não, porque de facto o Luís Montenegro, como é sabido, deslocou-se não uma, não duas, mas 3 vezes aos Estados Unidos, portanto, voos de ida e volta aos Estados Unidos, ao continente americano, para ir ver jogos da seleção. Jogos desses, pelo menos 2 deles eram ainda na fase de grupos, portanto nem sequer eram jogos especialmente decisivos, não estou aqui a dizer que era suposto ele estar nos jogos decisivos, mas quer dizer, pelo menos aí poderia ter um pretexto adicional. E quando foi confrontado com dívidas, designadamente porque fugiu do país a meio da vaga de calor e do problema dos incêndios, etc., portanto deixa o país literalmente a arder e vai para os Estados Unidos ver jogos, disse que o que fazia sentido era o primeiro-ministro representar Portugal nos jogos de futebol da seleção. E eu achei que realmente tínhamos agora aqui uma nova doutrina de política externa que eu desconhecia, não dei por essa... Não me apercebi em que momento é que entramos nesse debate fundamental acerca da representação institucional ao mais alto nível em jogos de futebol, mas apraz-me, sinceramente apraz-me, que agora ao menos ela esteja de facto escrita preto no branco pela pena do Primeiro-Ministro e deste Governo da AD, e por isso eu sugiro como título, caso eles ainda não tenham pensado a doutrina Corato da política externa. Isto... Convém explicar que o Corato está vulgarmente associado aos jogos de futebol. Portanto, antes de entrar ou depois de sair do jogo de futebol, há bifanas e Coratos. Nuno Garopa, não há Coratos nos Estados Unidos, ou há, assim, na relote? Não, repara. Nos Estados Unidos o que acontece é que também não há um hábito de haver um grande envolvimento da política no futebol. Nesse aspecto, até podemos dizer que o presidente Trump até tem sido ao arrepio de tradições anteriores, pois tem estado bastante metido neste Mundial, em diferentes níveis, mas não há esta tradição. Agora, o que eu acho em tudo isto é que isto reflete também aquilo que tem sido a cultura política nacional. Nós há muito tempo que temos uma enorme confusão entre a bola e a política. Não é só este Primeiro-Ministro, obviamente. Em parte, o anterior Presidente da República introduziu muito ruído nesse aspecto, com a mania de comentar os jogos da bola e de se intrometer no mundo da bola, mas também tivemos, enfim, estamos a falar que o Primeiro-Ministro muito bem, mas também tivemos, por exemplo, esta anedota de ter um ex-candidato presidencial a comentar jogos da bola num canal de televisão, quer dizer, um ex-candidato presidencial não é suposto andar metido em comentários da bola. Portanto, eu acho que isto reflete uma cultura política. Porquê é que reflete essa cultura política? Porque acho que há nos agentes políticos um entendimento de que isto dá votos. Portanto, desse ponto de vista, não me parece particularmente surpreendente, quer a agenda do Primeiro-Ministro, quer a forma
como quem defendeu o Primeiro-Ministro argumentou na defesa do Primeiro-Ministro, não é? Luísa Guiar Conraria, para citar aqui Hugo Soares, não achas que a Susana e o Nuno estão a ser um pouco queques? Não, eu aí não consigo concordar com o Hugo Soares, bem, nem quase nada. Mas esta coisa do futebol dar votos, eu por acaso acho que não dá. De facto devem andar ou todos convencidos disso, ou então de facto gostam de ir à bola e portanto gostam de se sentir importantes e de serem convidados para ir para as tribunas presenciais. Porque quer dizer, quando nós tivemos o Rio no Porto, os seus mandatos todos foram em guerra aberta com Pinta Costa, e Pinta Costa era um poder do Norte e um poder do Porto. A verdade é que eleitoralmente não teve qualquer custo para Rio, não é verdade? Portanto, eu não consigo entender isto. Acho que se calhar é mais provável que eles simplesmente gostem de ir à bola e, portanto, e sintam-se nesse direito e usam os recursos do Estado com esse fim e, portanto, olha, e pisgam-se do calor, portanto, escusam de estar aqui a sofrer o calor connosco. E aproveitam para ir ao futebol. Agora, a Susana estava a dizer que não sabia quando é que esta doutrina tinha começado. Esta doutrina começou com Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, acho que isso é perfeitamente claro. Marcelo Rebelo de Sousa era aquela pessoa que, olha, não sei, comportava-se como o comentador-mor da seleção portuguesa. Jorge? Certo, mas não estava lavrada, não é? Não tinha sido lavrada na pedra. E agora está lavrada no corato. Ele gostava de ir para os balneários com os jogadores nus à volta dele e tal, portanto, era assim uma coisa perfeitamente louca. Susana, assim. Eu só não sei, ainda não percebi que naipe é que tu tens para esta doutrina? Não há nenhum naipe coirato, não há nenhum naipe com a orelha do porco, não sei bem. Há copas, pronto, para não seres elitista. Não vou querer ser elitista. Dou copas para ser do povo, não é? É isso, dou copas para a ligação dos nossos políticos ao povo. Jorge. Isso. O Nuno, desculpa, Jorge, o Nuno, também não tiveste um naipe para a doutrina corato? Não, eu aqui também só posso ser positivo, ou copas de ouros, porque eu acho muito bem que os políticos estejam com o povo e o povo com os políticos. Como isto é apresentado como parte do povo, eu, por acaso acho que o Luís tem razão, eu também concordo com o Luís. Eu não sei se isto dá votos, mas também não tira votos, e portanto se calhar é utilizar recursos públicos para financiar um lobby privado, e isto é uma coisa do povo, e nesse sentido só posso dar copas ou ouros. Jorge Fernandes. Ainda não te ouvimos sobre a doutrina corato. Sim, eu acho que há duas dimensões que podemos olhar para isto. Por um lado, a dimensão cómica e de falta de total noção. Por exemplo, quando o Hugo Soares diz que, defendendo Luís Montenegro, diz que eles são do povo, portanto, por eles entenda-se o Soares, Montenegro, portanto, no fundo a liderança do PSD é do povo e que o povo vai à bola. Mas quer dizer, o povo não vai à bola, o povo vai à bola ao Estádio da Luz, ou ao estádio, enfim, a qualquer estádio em Portugal, mas o povo não vai à bola a Dallas, nem a Atlanta, nem a Toronto. O povo sonha, eventualmente, um dia ir ver um jogo do Mundial, muito menos nos Estados Unidos, onde os custos são não só para assistir de facto aos jogos, mas também viagens, etc., são custos absolutamente proibitivos. Portanto, fazer uma analogia entre alguém que vai aos Estados Unidos ao Mundial de Futebol como sendo uma atividade, digamos, popular, é absolutamente extraordinário e realmente uma total falta de noção. Dito isto, eu acho que a coisa, agora numa análise, sabe, tentando ser um bocadinho mais sério nisto, eu acho que de facto isto é mesmo grave. Eu acho que o Luís tocou no ponto absolutamente central disto, que é, isto é pura e simplesmente é a elite extrativista a utilizar os recursos públicos para alimentar hobbies privados. Puro e duro. Eu acho lícito que Luís Montenegro, enquanto cidadão, goste de ir a futebol, perfeitamente normal. Agora, e que vá e que use o seu dinheiro para pagar todas as viagens, hotéis, tudo. É perfeitamente possível e acho muitíssimo bem. Agora, o mais interessante disto tudo é o modo como não só a população
está de tal maneira normalizado que a população não é que não entenda, eu ia dizer não entendo, mas não é bem não entenda, isto não tem nenhum custo político, portanto as pessoas não se revoltam contra isto, não há uma sanção política ou sanção social quando um político objetivamente usa dinheiro público, e não é pouco dinheiro público, convém sublinhar, isto não são 100 nem 200 euros, são milhares e milhares de euros, e é muito curioso de resto que, e aqui quero sublinhar isto, porque também nós estamos a falar de Luís Montenegro, mas há um vastíssimo consenso político-partidário e institucional em tudo isto. António José Seguro foi representar Portugal ao mais alto nível nesse grande jogo de futebol contra, eu penso que o Uzbequistão, a Colômbia, enfim, certamente defender os interesses de Portugal. Portanto, António José Seguro aqui embarcar com Luís Montenegro e os seus muchachos também no turismo de futebol. E, portanto, quer dizer, e o interessante ao mesmo tempo disto é que há partidos a fazer política, mas não excessivamente como o Chega ou a Iniciativa Liberal, sem levantar muitas ondas. Quando eu vejo o Chega super indignado porque alguém que recebe o RSI, enfim, que serão, nem imagino quanto é que é, 200 ou 300 euros por mês, mas mantém-se relativamente num tom baixo, digamos assim, e sem grandes sobressaltos cívicos, digamos assim, quando Luís Montenegro e António José Seguro e Aguiar Branco, e eu via ministros, a Ministra do Desporto e da Cultura, gastarem milhares e milhares de euros, inclusive depois com outras necessidades, por exemplo, Luís Montenegro chegar à Turquia para cumprir as obrigações mínimas de Portugal numa cimeira bastante importante da NATO, mas mesmo Chega, que se preocupa muito com o dinheiro público e com os contribuintes, nestas coisas da bola, realmente há aqui um consenso, e eu quero dar ouros aqui, claramente, para a bola e para o consenso político ao partidário, que toda a gente na classe política em Portugal, da qual toda a gente comunga. Ainda conseguimos dar... Claramente, só que o mais Chega, claramente o Chega é mais contra que o Presidente vá comer hambúrgueres do que o Presidente vá a um jogo de futebol. Luís, também, ainda no Mundial, tens um naipe honorífico para Cabo Verde? Cabo Verde e África em geral, mas deixa-me só aqui voltar atrás, só para qualificar ligeiramente aquilo que eu e os outros ases disseram. Eu penso que no caso da ida a Toronto, com aquela comunidade imigrante toda, pelo menos o secretário de Estado das Comunidades faz sentido lá estar, ok? E aproveitar uma reunião de muitos portugueses ali, naquele caso, promovida pela presença da seleção, para haver ali um contacto com os imigrantes. Pronto, mas tirando esse caso concreto ali do jogo em Toronto, e, mais uma vez, com o secretário de Estado das Comunidades, não é preciso primeiro-ministro ou presidente, tirando essa exceção, acho que estamos todos de acordo com tudo o que foi dito. Eu não consigo resistir a dar copas e um coração enorme a Cabo Verde, que, aliás, foi o jogo com que eu vibrei mais neste Mundial, foi a Argentina-Cabo Verde, e a forma como encostaram a Argentina às cordas foi extraordinária, e que logo a seguir se voltou a repetir no jogo do Egito novamente com a Argentina. Portanto, é uma coisa impressionante. E Marrocos também teve uma performance notável, foram afastados ontem pelo provável campeão mundial. Mas, portanto, temos aqui as equipas africanas a jogarem muito bem e a serem eliminadas, ou por um dos dois favoritos ao Mundial. Portanto, achei isso extraordinário, e mostra que o futebol em África está a atingir outro nível de maturidade e está a cumprir o seu potencial, e, portanto, acho que isso também é agradável de ver, especialmente quando daqui a 4 anos vamos ter Marrocos também a organizar o Campeonato Mundial. E ainda temos tempo para olhar para um outro desafio, o dos 900 anos da Batalha de São Mamede, e do comissário Paulo Portas, que foi a pessoa escolhida para estas celebrações. Nuno Garopa, tens um naipe também para Paulo Portas? Tenho um naipe, não é tanto para Paulo Portas, porque acho que essa discussão de Paulo Portas, enfim, as pessoas que gostam de Paulo Portas acharam bem, as pessoas que não gostam de Paulo Portas acharam mal, como é evidente. Nem vale a pena discutir se é os 900 anos da Batalha de São Mamede, se é de 1139 ou de 1143, como andai essa discussão, decidir quando é que Portugal... Qual é o momento fundador, não é? O momento fundador. A questão fundamental para mim aqui é um princípio
de consensualidade democrática que foi perdido. Isto é, a AD, na minha opinião, com muita razão, criticou o Partido Socialista por ter roto esse consenso quando nomeou Adão e Silva para o cargo do comissário para o aniversário de 25 de Abril, em que se queixaram que isso excluía o PSD e o CDS das comemorações e nomeava-se alguém que não era consensual aos principais partidos, e agora fazem exatamente o mesmo, mas com um argumento. Tanto o Primeiro-Ministro como o Mené vieram dizer que escolhem Paulo Portas porque ele é altamente consensual no país. Ora, eu só queria dizer que acho que ainda bem que ele é consensual na AD. Já lá vai o tempo em que os cavaquistas, Cavaco, Nobleza e outros não gostavam de Paulo Portas e Paulo Portas não era consensual na AD. Mas ele não é consensual certamente à esquerda da AD, nem à direita da AD, nem na IEL. Portanto, eles têm todo o direito de escolher quem eles entenderem. Agora, não podem criticar o Partido Socialista por romper convenções da nossa democracia e depois fazer exatamente o mesmo ao lado e vir dizer que eles não, porque eles estão a escolher pessoas consensuais. Portanto, fica aí as copas para o descaramento da AD nesta escolha. E fica também o desafio aos ouvintes para partilharem pensamentos ou perguntas para o episódio extra de domingo, em que um dos membros do painel responde aos comentários. É muito fácil, basta enviar um e-mail para foradobaralho@observador.pt. Este fim de semana a resposta cabe ao Luís Aguiar Conraria. Na segunda parte do Fora do Baralho, vamos à jogada da semana sobre os exames nacionais. Até já. Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Iote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Mesmo sabendo que pelo meu irmão eu fiz a cena certa. Com as vozes de Madalena Almeida, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, José Raposo. Nunca, mas nunca desistiremos desta campanha. Episódio 1. Sem limites. Este gajo joga numa liga muito mais importante que a nossa. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Segunda parte do Fora do Baralho, com Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes, Susana Peralta e Nuno Garopa. Eu sou Ricardo Conceição e na jogada da semana olhamos para os problemas com os exames nacionais e para o papel do Ministro da Educação, mas temos que começar aqui por uma declaração de interesses. Luís Aguiar Conraria, queres fazer uma declaração de interesses sobre este tema e o Ministro? Pronto, eu neste caso estou envolvido em todas as frentes, digamos, eu tenho conflito de interesse em todas as frentes. Em primeiro lugar, sou muito amigo do Fernando Alexandre e, portanto, os ouvintes podem querer dar desconto ao que eu vou dizer a seguir sobre isso. Depois, simultaneamente, também tenho uma filha que está no 12º ano e a concorrer ao ensino superior e, portanto, também está envolvida nestes exames e também estamos ansiosos à espera dos resultados e de confirmar se as provas foram bem corrigidas ou não. E depois também tenho a minha cunhada, que é professora de português e que já corrigiu 200 perguntas, ou lá o que é, ou lá quantas foram, e, portanto, tenho acompanhado esta saga do lado dos professores e dos corretores também desde o início e, portanto... bem, de certa forma isto dá-me bastante informação. Tens uma visão do lado do utilizador, quase. Não é? Tenho aqui a visão do lado do utilizador, que é a minha filha, e do lado do corretor, que é a minha cunhada. Com o Fernando Alexandre nunca falámos sobre isto, portanto aí não há nenhuma informação privilegiada. E é com esta transparência que eu te pergunto o que é que achas de tudo isto. Bem, então... Bem, acho que isto correu mal e acho que não há forma de não considerar que o Fernando portanto, o Ministro da Educação é a pessoa politicamente responsável e não só, quase que até operacionalmente. E porquê é que eu digo operacionalmente? Neste momento é conhecido e já todos percebemos que no ano passado houve uma experiência piloto com as provas de filosofia que correu mal e que as queixas que está a haver este ano são as mesmas que houve o ano passado. Só que neste caso é uma escala muito, muito maior. E, portanto, a decisão operacional, ou, quer dizer, pode ser uma decisão política, mas a decisão política de alargar as operações este ano para todos,
foi uma decisão imprudente. E eu estou a dizer imprudente de propósito porque Fernando Alexandre usou a palavra imprudência para classificar as pessoas que tinham marcado férias para esta altura. Portanto, aqui a pessoa mais importante terá sido ele nesse momento. E faz isso numa altura em que fez uma enorme remodelação no seu Ministério da Educação, onde está em diversas frentes, portanto, houve ali uma redução de organismos do Ministério da Educação. Ele disse outro dia, não é? Passou de 17 ou 19 para 5 ou 6, uma coisa assim do género. O IAV, que era o instituto que antes era responsável por administrar os exames, acabou. Existe agora um novo, que é o EDUCA, e, portanto, tem dirigentes escolhidos por ele, é um organismo escolhido por ele. Portanto, se isto funciona mal, a responsabilidade não há volta a dar, é dele. E depois também acho que durante todo este processo ele esteve mal. E esteve mal no início ao desvalorizar as queixas que havia, dizendo que a maioria delas eram falsas ou erradas. Podia dizer que algumas eram erradas ou falsas, podiam dizer que eram exageros, mas aquilo que eu ia conhecendo da minha cunhada, de facto, é que a maioria das queixas que havia desde o início eram verdadeiras. Ela teve vários dias para conseguir aceder à plataforma, depois quando acedeu à plataforma acedeu aos exames errados. Todas essas queixas que se ouviram, a minha cunhada passou por isso e, portanto, esse desvalorizar inicial correu mal. Correu mal e fez com que os professores se revoltassem. E depois a gestão política, pronto, olha, tem sido... Acho que agora finalmente está a dar a cara, está a assumir que o processo correu mal e está, obviamente, a querer garantir que corra bem e que acabe bem. Mas pronto, eu acho que a mensagem, para mim o que neste momento se passa é claramente a responsabilidade política é dele, mesmo do ponto de vista operacional. Há aqui decisões operacionais que foram da responsabilidade dele. Claro que no fim de tudo, se as notas saírem no dia 17 e sair tudo direitinho, sem problemas, e a segunda fase correr bem, então, de facto, no fim de tudo, será apenas um atraso de 3 dias. Então, mas é aquele caso em que as coisas podiam ter corrido muito mal. Já vamos olhar mais para a frente, deixa-me fazer aqui uma primeira ronda por todos, também sobre a vossa opinião sobre toda esta confusão. Susana? Eu acho que o Luís já disse o essencial, ou seja, eu acho que Fernando Alexandre esteve mal no momento de avançar para este alargamento da correção, enfim, da digitalização dos exames para posterior correção. Já falei disto aqui na semana passada e já disse as vantagens deste processo se ele tivesse corrido bem, mas de facto precipitou-se. Sabemos agora que houve um piloto, isto é, uma experiência no ano passado com o teste de filosofia, onde estes problemas já tinham sido aparentes, quer dizer, parece... Sem um relatório técnico, sem se perceber que mudanças é que foram realizadas para se escalar para 300 mil exames, de um exame que era apenas de uma disciplina, sem se perceber. Eu não percebo nada de plataformas informáticas, como deves imaginar, mas quer dizer, certamente que havia aqui especialistas que podiam dizer a plataforma está ou não está preparada para este tipo para a envergadura desta operação, etc. Portanto, a Fernando Alexandre avança quanto a mim com um voluntarismo que não é admissível e que não é desculpável para uma política pública tão crítica, quer dizer, voluntarismo em política pública é sempre mau. Neste caso dos exames nacionais é de facto uma enorme irresponsabilidade. E depois, desde que isto começou a surgir, desde que começam a vir a públicas, enfim, as várias dificuldades que o Luís já referiu, a conduta de Fernando Alexandre foi desrespeituosa, na verdade. Quer dizer, faltou ao respeito aos professores, às pessoas que estavam ali a bater-se diariamente com os problemas da plataforma, desvalorizando as queixas, faltou ao respeito aos diretores de escolas, que culpou por causa de uma série de problemas, faltou ao respeito, como é evidente, e acima de tudo, acima de tudo, não sei, mas também muito às famílias e aos jovens envolvidos, quer dizer, ainda tentou, andamos aqui no Passa-Culpas, nós costumávamos ter aqui a rúbrica no Fora do Baralho do Passa-Culpa para o Passo, agora é Passa-Culpas para o PS. Fernando Alexandre é ministro há mais de 2 anos. Ele manteve a pasta, manteve até, acho eu, uma parte substancial da sua equipa e fez uma reforma que ele próprio chamou de uma reforma muito substancial no Ministério, com fusão portanto ele extinguiu 18 entidades, meteu no lugar 7, fez uma coisa muito, muito substancial, e aliás foi até usado quando o ministro Saraiva Matias entra no governo com a pasta da reforma do Estado.
dá o exemplo do Ministério de Fernando Alexandre como o exemplo das reformas que quer implementar, porque ele ainda não tinha tido tempo de planear nenhuma, não sei se entretanto já conseguiu ou não, já agora, porque esta reforma de Fernando Alexandre foi aprovada no Conselho de Ministros há cerca de um ano, na altura a Saraiva Matias aparece como está aqui o exemplo, e agora vamos avançar para os outros, não sei se entretanto já conseguiu, fica aqui a pergunta, seja como for, foi de facto dado como grande exemplo, e portanto Fernando Alexandre não pode obviamente vir dizer que a culpa foi do PS, quer dizer, já seria estranho dizê-lo, mas quando ele mudou tudo em um par de botas naquele Ministério, certamente para melhor, portanto eu confio em Fernando Alexandre que ele tenha feito uma boa reforma, mas não pode agora vir dizer que a culpa é do PS, portanto, e depois disse e desdisse, quer dizer, disse que as alterações eram marginais, que no fundo não tinham grande importância, até disse já esta semana, numa das suas múltiplas entrevistas televisivas, disse que podíamos não ter mudado o calendário, então mas o que é isto? Muda-se assim o calendário, mas afinal podia não ter mudado, e depois disse que as famílias eram imprudentes, agora já quer compensar as famílias, eu nem quero imaginar a entropia que aí vem se as famílias resolveram pedir as famosas compensações e, portanto, claramente ele é o responsável político por isto, portanto não há nenhuma maneira de vir dizer, já agora há aí um spin só para terminar, que é, mas então a pessoa não pode fazer reformas? Pode fazer reformas e até deve, desde que as planeie como deve ser e que as faça de cabeça fria. Já vi também o Nuno Garopa sobre esta... Não, deixa-me dizer-te, acrescentar aqui uma outra coisa. No geral estou de acordo com o Luís e com a Susana. Acho que do ponto de vista operacional, talvez há aqui uma outra coisa que faz um pouco de confusão. A primeira delas é, como sabemos, aliás, a Susana já aludiu isso, supostamente o Estado fez uma grande reforma há 8 meses e para isso criou o lugar de, e vou dizer em inglês, Chief Technology Officer, que seria o grande guru e a pessoa que estaria à frente dos sistemas do Estado. Passou aqui entre os pingos da chuva, portanto, pelos vistos, essa grande reforma do Estado, agora, quando toca um problema tecnológico e operacional, afinal, essa grande reforma não tem nada a ver com o que se está a passar na educação. Portanto, não percebi muito bem aqui como é que ninguém foi perguntar ao atual CTO o que é que se passa e como é que o CTO não sabe o que se passa ou não tem nada a ver com isto. E outra questão, não vou fazer comentários sobre a empresa que está por trás da plataforma, porque não tenho condições de avaliar a qualidade da empresa, mas faz um pouco de confusão que o Estado tenha contratos com empresas de 12 mil euros de capital social, repito, 12 mil euros, para fazer face a uma coisa desta importância. Porque, repara, quando agora se diz vamos compensar, vai haver compensações. Para além das atropias que a Susana já falou, a minha pergunta é, mas quem é que vai pagar estas compensações? Os contribuintes? Então os contribuintes é que vão ter que compensar? Então a empresa não assume nenhuma responsabilidade, não vai haver da parte do Estado um processo contra a empresa, mas claro, se uma empresa tem 12 mil euros de capital social, é muito pouco provável que tenha capital para fazer frente àquilo que seria o custo destas indenizações e destas compensações. Portanto, há aqui problemas muito estranhos. Só em relação ao Ministro, eu acho que há aqui um problema mais genérico, é que o Governo e a AD parece não perceberam o problema, porque Fernando Alexandre é neste momento o Ministro mais popular e com melhor imagem deste Governo. E, portanto, isto foi um tiro no porta-aviões. E o que não se viu foi qualquer unidade da AD à volta do Ministro. O Primeiro-Ministro foi para os jogos, nem comentou, nem quis comentar. Os outros ministros andaram todos meio desaparecidos a resolver os seus problemas. Sebastião Bugalho, que é o porta-voz da AD, não veio em socorro do Ministro. E, portanto, não se viu ninguém da AD se mexer para vir em socorro do Ministro. Eu acho que isto é um pouco estranho, porque tendo em conta que era o Ministro mais popular do Governo, nós estamos a falar da Ministra da Saúde, que já é, coitada, a Ministra mais impopular do Governo. Agora, o Ministro mais popular pareceu-me que a AD minimizou o impacto deste problema e não compreendeu a seu tempo o alcance que isto pode vir a ter. Jorge, vou aproveitar já esta referência à Ministra da Saúde para dar aqui um passo em frente no tema. A Ministra da Saúde tem resistido ao fogo cerrado e aos problemas. Luís Montenegro não mostra deixar cair ministros, mesmo quando o Governo sai chamuscado. Neste caso, Fernando Alexandre, sendo a estrela do Governo, poderá, se houver problemas, se isto tudo não se resolver até dia 17, poderá não cair? Acho que depende um bocadinho. Acho que esse que disseste, Ricardo, realmente é o ponto central. Depende um bocadinho. Se as coisas correrem bem e se de facto no final tudo isto se materializar apenas num atraso de 2 ou 3 dias,
penso que Fernando Alexandre poderá ter condições para seguir em frente. E, à partida, penso que poderá certamente aprendeu lições técnicas, e depois eu também gostava de dizer só uma pequena coisa sobre isso. O Luís tem aquela teoria, não sobre Fernando Alexandre, mas em geral sobre a governação, que é sobre, portanto, que é a ideia de que um bom governo é um governo que não faz reformas. E eu, neste caso, eu confesso, quando eu comecei a ouvir a falar disto, até posso perfeitamente ser convencido do contrário. Estou disponível para ouvir argumentos a favor do contrário, mas eu fiquei um bocadinho, confesso, espantado. Qual é que seria o benefício? O que é que esta reforma traria de novo ou de benefícios à educação globalmente em os alunos fazerem, portanto, o facto dos alunos fazerem os exames normalmente, como sempre se fez, portanto, à mão, e depois haver um processo de digitalização para os professores corrigirem digitalmente. Portanto, sendo que ao longo das últimas décadas, que eu saiba, o processo de correção sempre correu relativamente bem, sem grandes problemas, nunca se ouviu falar, pelo menos que eu tenha visto, admito perfeitamente que possa ter acontecido, de algum estudo ou algum trabalho que tenha mostrado que a correção manual ou que a correção nos moldes em que decorria trazia algum tipo de enviesamento ou de algum tipo de pioria das notas ou de algum tipo de problema para determinados grupos socioeconómicos. E portanto quando comecei a ouvir falar disto, fiquei espantado, porque para que é que se vai mexer numa coisa que funciona bem? Mas, Jorge, mas isso eu posso dar aqui uma chega, se calhar. Não, aqui a questão é, quando tu tens de corrigir muitas provas, não é? Várias centenas ou vários milhares de provas, é mais justo, ou seja, tu consegues de uma maneira mais equitativa aplicar um critério quando pões a mesma pessoa a corrigir apenas uma pergunta. Ou seja, em vez de dar a um indivíduo um exame, um indivíduo a pergunta Susana, há um contra-argumento a isso, e tu também sabes, ou nós sabemos, que é uma coisa também é corrigir uma pergunta, outra coisa é ter a visão global de um exame. E os professores corrigem, perdem a visão global. Portanto, isto não é só prós. Há aqui prós e contras. Eu por acaso, eu penso, confesso que, né, esse argumento que a Susana deu, eu já ouvi-o da Susana a semana passada e nunca tinha ouvido. E este que o Luís deu, para mim, como alguém que, apesar de eu não tenho alunos, mas estou na área da educação globalmente falando, é alguma coisa que, pelo menos, a ideia global, da visão global não sei do como design, eu acho que está muito interessante. Não sei como é que recusas esta oferta tão simpática da Susana. Não, dispensa. Não, mas em todo caso, para correções, Jorge, eu contrato, porque tem sempre muitas. Não, mas o ponto para mim fundamental aqui permanece que é, eu acho que apesar de tudo, incluindo os gastos, quer dizer, digitalizar provas, quer dizer, será que isto é algo que é uma reforma que vale a pena um ministro como Fernando Alexandre, que objetivamente é altamente preparado, competente, e portanto, será que é isto que digamos, que pediria que ele gastasse capital político desta maneira? Será Luís, que é esta a reforma da educação? Eu queria muitas dúvidas, pessoalmente. Eu queria dar aqui mais uma chega. Não, relativamente à competência de Fernando Alexandre, enfim, eu também gosto de acreditar nela e também tenho uma relação razoavelmente próxima, não tão próxima naturalmente como o Luís, com o Fernando Alexandre, e já agora também fica aqui a declaração de interesses, mas de facto isto é um flop monumental e a pessoa começa a pensar se isto, ou seja, isto no fundo é uma prova de uma grande incompetência, até agora é um sinal de grande incompetência, portanto vamos lá ver se ele consegue demonstrar a sua competência de outras formas. Eu só queria dizer uma coisa relativamente ao Primeiro-Ministro que tem muita graça, que é, de facto, o Luís Montenegro já finalmente falou, disse qualquer coisa como o Governo, disse uma coisa lacónica, o Governo está a trabalhar e tal, a digitalização, mas sobretudo o que tem muita piada, eu não sei como é que ele achou que isto era mesmo, que esta era uma ideia. O Luís Montenegro prestou estas declarações num casino da Sol Verde, e há uma imagem de Luís Montenegro a circular nas redes sociais, que é Luís Montenegro com um grande sinal luminoso Sol Verde por trás, enfim, a falar desta questão das provas digitais. Eu julgo que ele podia certamente arranjar um local melhor, porque isto é uma péssima imagem de uma pessoa que nós sabemos que foi para o Governo ainda avançado pela Sol Verde. Luís, a saída do estádio de futebol seria mais adequado, não é? Luís, tu não acreditas que Fernando Alexandre possa cair mesmo que isto corra muito mal?
Quer dizer, se for uma catástrofe completa em que seja necessário voltar a corrigir os exames de início fisicamente, o que provocaria um atraso de 1 mês ou 2 e estragar as férias dos professores todos durante agosto, claro que aí sim. Mas pronto, mas dentro do que é expectável quando se diz correr mal, eu acho que é muito difícil que ele saia, porque Fernando Alexandre, de facto, tem uma virtude ou um defeito, dependendo de se concordar ou não com as coisas que ele está a fazer, que é ele está a mudar a imensa coisa ao mesmo tempo. Era muito difícil alguém, neste momento, pegar na pasta dele. Era muito difícil, porque há tanta coisa a mudar no ensino superior, universidades novas a serem criadas, regime jurídico das instituições do ensino superior a serem mudados, diplomas dos investigadores a serem mudados, carreira docente a ser negociada. É tanta coisa neste momento que está a ser feita, que está a ser posta em cima da mesa, que era impossível substituí-lo, a não ser que fosse pelo seu secretário de Estado adjunto, mas também acho que nesta situação em concreto, caindo o Fernando Alexandre, o secretário de Estado adjunto também tinha de cair, que me parece que até terá sido ele mais próximo do que terá sido o secretário de Estado até estar mais envolvido nestas operações do que o ministro, que faz muito bem assumir a responsabilidade e dar a cara. Nuno Garopa, portanto, como é que achas que vai acabar esta história? Não, eu concordo, eu acho que o ministro não vai ter que sair, porque acho que apesar das coisas terem corrido mal e ainda poderem correr ligeiramente mal, não penso que vai ser catastrófico, portanto eu não vejo como provável a saída de Fernando Alexandre, até porque a saída de Fernando Alexandre, com base no que se passou até agora e do que é previsível, como eu disse há pouco, colocaria em xeque outros ministros do governo que, na minha opinião, tem um desempenho bastante pior que Fernando Alexandre. Agora, eu acho que representa um problema para a AD, porque isto era o ministro estrela, isto era a pessoa que de facto dava uma aura de competência e de visão ao governo. E quando esse ministro estrela é um ministro que tem agora uma estrela que está a cair e de facto a AD, por qualquer razão, atrasou-se a perceber este problema, incluindo o próprio primeiro-ministro, acho que isto cria alguma fricção. Agora, vamos ver o lado positivo disto. Se isto tiver acabado dentro dos 2-3 dias fora do prazo, mas se tiver acabado até ao fim do mês, vamos para verão, vamos ter depois o discurso do Pontal e é possível que em setembro vamos ter novos problemas diferentes e tudo isto estará ultrapassado em setembro. Ao contrário, por exemplo, do que são os problemas na saúde, porque esses são recorrentes e voltam sempre. Exatamente. E a ministra está sempre a apanhar bonés, se não é o verão. Sim, se não é o verão, o inverno, se não é o inverno é o verão, se não é o INEM, se não é o não sei o quê. Portanto, eu acho que isto pode ficar resolvido deste ano. Depois logo se vê. E fica por aqui o Fora do Baralho desta semana e fica também aquela nota habitual para o nosso episódio extra dos domingos em que respondemos às perguntas dos ouvintes. O endereço de e-mail é foradobaralho@observador.pt. No domingo será o Luís Aguiar Conraria a responder às perguntas dos ouvintes. Eu sou o Ricardo Conceição, só lembrar que o Fora do Baralho estreia na rádio Observador às sextas-feiras, às 7 da tarde e repete no sábado de manhã e no domingo à tarde na rádio. Para a semana, há mais Fora do Baralho. Bom fim de semana.